Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e na aula de hoje a gente vai falar sobre o Festival de Vesak de 2025, que está acontecendo exatamente hoje, 12 de maio. E o Festival de Vesak acontece todos os anos, justamente na lua cheia do signo de Touro, tá? É uma data móvel que às vezes acontece no mês de abril, às vezes acontece no mês de maio, é sempre na lua cheia do signo de Touro. E nesse ano de 2025 ela ocorre no dia 12 de maio. Então, como que a gente pode aproveitar melhor essas energias do dia de hoje? Então, para quem já conhece, né, o Festival de Vesak, para quem já ouviu falar, né, sabe que esse festival ele é totalmente direcionado, voltado para a nossa iluminação, tá? Siddhartha Gautama, o conhecido Buda, ele ascensionou, ele se iluminou exatamente nesse período, tá? Na lua cheia do signo de Touro. E por isso ficou conhecido, né? Ficou marcado como um festival totalmente voltado para a humanidade. E o que acontece nesse festival, né? Por que ele é tão importante dentro do calendário das pessoas que seguem a espiritualidade? Porque nesse momento, né, nesse período, nessa lua cheia do signo de Touro, os mestres da grande fraternidade branca se materializam no deserto de Gobi para abençoar a humanidade. Eles irradiam energias de iluminação para todos os reinos viventes aqui no planeta Terra. Então, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. E cada um desses reinos absorve essas energias, tá? Conforme os seus próprios níveis de evolução, tá? Então, os minerais também evoluem, as plantas evoluem, os animais evoluem e os seres humanos também evoluem. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, cada um dentro da sua própria natureza, tá? Tudo é um constante progresso e um constante caminhar ascensional, tá? Todos os seres viventes caminham rumo à sua própria iluminação, à sua própria ascensão, dentro da sua natureza, tá? Então, no dia de hoje, para quem já está mais familiarizado com essa energia, é um dia excelente para você trabalhar com a energia do seu corpo mental, tá? Que é justamente isso que aconteceu, né? Siddhartha Gautama, né, dentro de todo o seu processo de autoaperfeiçoamento, seu processo de busca, seu processo de conhecimento, ele alcançou, né, uma determinada iluminação, um determinado grau de iluminação, né? Porque a iluminação ela tem vários graus. A gente pode já ir ancorando essas energias até chegarmos num ponto culminante da nossa iluminação plena, que foi o que aconteceu com Siddhartha Gautama, aquele ser que nós conhecemos como Buda. E o que acontece quando um ser alcança a iluminação? Isso foi muito interessante, né? Quando Siddhartha Gautama alcançou, né, a sua iluminação plena, ele conseguiu elevar todos os seres do planeta Terra, daquele momento, a um degrauzinho acima. Então, quando a gente, né, nós, conseguimos alcançar a nossa iluminação, nós contribuímos para a evolução, tá? Dentro de cada nível, nós conseguimos contribuir para a elevação da consciência de todos os seres viventes no planeta, de todos os reinos também, tá? Então, olha como é importante a nossa parte, como é importante a nossa contribuição, como é importante o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento para contribuir para o todo, né? Contribuirmos com todos os reinos que habitam conosco aqui o planeta Terra. Então, se cada um fizer a sua parte, né, nós conseguimos elevar a energia de todos os seres e do planeta de uma forma mais eficiente, né? Se cada pessoa fizer a sua parte. A gente não vai, assim, almejar, né, salvar todo mundo, porque isso não acontece. Cada um fazendo a sua parte, aí sim, cada um fazendo a sua própria iluminação, nós conseguimos avançar muito. Então,
como que você pode aproveitar esse dia? Em primeiro lugar, vale lembrar que o Festival de Vesak é o festival da iluminação. Iluminação do quê? Iluminação da mente, iluminação da sua consciência. Então, o dia de hoje, ele é muito proveitoso, muito produtivo para você trabalhar a iluminação da sua mente. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer a visualização que eu ensinei na aula passada, que é visualizar um halo dourado em volta da sua cabeça, tá? Preenchendo todas as estruturas do seu cérebro, preenchendo a sua consciência, né, a sua mente com a energia amarela ou com a energia dourada, como você preferir, tá? Esse é uma forma de você trabalhar no dia de hoje. Você pode acender uma vela amarela ou uma vela branca, se você tiver preferência, né, se tiver afinidade de acender vela em casa, você pode acender uma vela branca ou uma vela amarela, direcionar a chama dessa vela para o seu anjo da guarda, te auxiliar no ancoramento dessas energias na sua mente, tá? E também você pode vestir-se com alguma roupa amarela, uma peça de roupa amarela que também ajuda na sua visualização da frequência da cor amarela, tá? Se estiver fazendo sol no dia em que, no lugar onde você estiver, né? Porque várias pessoas vão ouvir essa videoaula em várias partes do planeta. Então, se no lugar onde você estiver fazendo sol, você pode fazer a sua prática devocional no sol. É muito legal, é muito bacana, tá? Você olhar na direção do sol, né? Assim, deixar o seu rosto voltado para o leste e fazer a sua oração, a sua prática, porque a energia do sol é também a energia da iluminação, é a energia que alimenta o nosso corpo mental, tá? Então, essas são formas de você poder fazer com que essas energias se ancorem ainda mais. E também lembrando, gente, que quando a gente fala de Vesak, quando a gente fala de iluminação, a gente está falando também de uma virtude muito importante, que é a virtude da sabedoria. Tá? Todo ser iluminado, ele é sábio, ele manifesta sabedoria. E o que é a sabedoria? Né? Como eu expliquei no vídeo passado. A sabedoria é quando você coloca em prática todo o conhecimento que você adquiriu. Né? Então, você estudou, você correu atrás de conhecimento, você pesquisou, e aí você tem uma bagagem de conhecimento. Quando você pega todo esse conhecimento e começa a pôr em prática, tá? Você começa a colocar esse conhecimento que você adquiriu nas suas ações no dia a dia, você começa a transferir o que você sabe, né, o que você conheceu para os outros, você está transformando esse conhecimento em sabedoria. E a sabedoria ajuda você a se iluminar. Tá? Então, olha a ligação que existe entre iluminação e sabedoria. E para você ter sabedoria, você precisa ir atrás do conhecimento. Tá? Os grandes mestres, né, da Fraternidade Branca foram grandes buscadores. Né? Foram seres humanos como nós, viveram no planeta Terra em diversas épocas e passaram pelos mesmos desafios que nós. Só que eles buscaram conhecimento, né? Foram atrás, correram atrás de informações. E com esses conhecimentos adquiridos, com essas informações que eles alcançaram, eles transformaram isso em atividades, em atitudes práticas no dia a dia, na época em que eles viviam. Isso se transformou em sabedoria. Por isso que os mestres da Fraternidade Branca também são conhecidos como mestres de sabedoria, né? Isso significa que tudo aquilo que eles nos sugerem, tudo aquilo que eles nos orientam, tudo aquilo que eles nos ensinam, faz parte já da própria natureza deles. É o conhecimento que já foi transformado em sabedoria, tá? Então, para quem está ligado nessa energia do Vesak, tá? Uma dica bem interessante é, dentro das suas orações, né, no dia de hoje, pedir por sabedoria. Né? Pedir que tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você ancora de conhecimento, possa ser transformado em sabedoria.
e nessa sabedoria você ajuda a si mesmo e você ajuda os demais, porque o seu exemplo, né, colocando em prática o seu conhecimento que já está transformado em sabedoria, você consegue ajudar muitas pessoas, tá? A encontrarem também dentro de si mesmas essa sabedoria, tá? E uma dica bem interessante que os mestres da Fraternidade Branca falam é que quando a gente vai adquirindo sabedoria, a gente vai ficando mais sereno. Então vocês podem avaliar, né, medir em vocês mesmos quanto de sabedoria vocês já estão conseguindo transformar, né? Quanto mais serenidade vocês tiverem diante dos desafios do dia a dia, mais sabedoria vocês terão já transformado dentro de vocês. Então isso é bastante pessoal, né? A gente não consegue medir a sabedoria de outra pessoa, porque só a pessoa sabe o quanto ela se dedicou, né, para adquirir conhecimento, o quanto que ela se dedicou para buscar informações. Então, isso é uma resposta que só a pessoa mesmo pode dar. Mas a gente pode ter uma ideia, né, de quanta sabedoria a pessoa tem pelas atitudes no dia a dia, né? Quanta gentileza a pessoa já consegue transformar, né? Quanta serenidade ela já consegue irradiar, né? E conforme você vai tendo mais sabedoria, você vai conseguindo iluminar ainda mais a sua mente, tá? Na aula passada eu falei para vocês, né, que a maioria dos santos, dos seres, dos mestres de luz e tudo mais, tem aquele halo em volta da cabeça, né? Aquele halo dourado. Isso daí representa a iluminação, né? Representa o grau de iluminação que cada um deles conseguiu adquirir ao longo das suas existências, né? Porque a gente, nas nossas encarnações, a gente vai e volta e a gente vai somando tudo aquilo que a gente consegue numa encarnação, a gente leva para outra, para a próxima, né? Como bagagem. E isso vai sendo aumentado, vai sendo potencializado pelas nossas novas encarnações e pelas boas obras que a gente vai fazendo. Então isso vai fazendo com que a gente amplie ainda mais o nosso campo mental, né, o nosso corpo mental, e a cor do corpo mental é amarelo, é o dourado, né, ou então o amarelo dourado, como vocês preferirem. E quanto mais essa energia dourada você conseguir ancorar na sua mente, mais você vai ter serenidade mental para poder driblar os desafios do dia a dia, tá? Então a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está muito nervosa, uma pessoa que está muito descompassada, que está muito conflitante com ela mesma e com as situações do dia a dia, é uma pessoa que falta muita luz ainda na mente. Então, é uma pessoa que precisa pedir bastante ajuda, né, dos seus próprios anjos guardiães, né, dos seus próprios guias espirituais, para que ela possa serenar um pouco mais. Porque quanto mais você serenar a sua mente, mais ela vai ficar tranquila, menos conflitante, e mais você vai conseguir ancorar essa energia dourada de iluminação, tá? Inclusive tem uma sugestão aqui que os mestres da Fraternidade Branca nos falam, que essa sabedoria que a gente tem assim, quando transforma o conhecimento, né, em atitudes práticas, ele vai também ficando ancorado no nosso coração, tá? Então, para quem já ouviu falar em chama trina, sabe que no nosso coração nós temos uma chama trina. Por que trina? Porque ela tem 3 cores e essas 3 cores representam 3 vibrações diferentes. Uma dessas vibrações, uma dessas cores, é a chama amarela, que nós temos dentro do nosso coração. Eu vou gravar umas aulas falando só da chama trina para a gente trabalhar com ela. Mas só para vocês entenderem, quando nós conseguimos serenar a nossa mente, quando nós conseguimos transformar o conhecimento em sabedoria e iluminar nosso corpo mental, nós ancoramos também dentro do nosso coração, nessa chama trina amarela,
nós conseguimos ancorar as energias de sabedoria e iluminação. Essa chama amarela que nós temos dentro do coração representa o Filho, representa o Cristo que nós temos dentro de nós, tá? E a maior prova de que você pode ter para você mesmo, de que você está progredindo no seu caminho espiritual, é quando você percebe que diante dos maiores desafios que apareçam na sua frente, você consegue se manter sereno. É quando essa chama amarela que está no teu coração despertou, tá? É o teu Cristo interno que está ativo. E conforme você vai alimentando esse seu Cristo interno com energias de sabedoria e de iluminação, mais você vai conseguindo ser sereno, tendo clareza mental. E outra coisa também bem interessante é que quanto mais sabedoria você tiver, menos palavras você vai precisar dizer quando você estiver numa situação onde você tem que resolver um problema ou quando você tem que conversar com alguém. Você não vai ficar discutindo. Você vai ter a clareza mental para dizer as palavras certas, na hora certa, né? Que transmitam exatamente a ideia que você quer transmitir, sem agressão, sem ofensas, sem se alterar. Então, isso mostra o quanto de progresso nós estamos conseguindo ter conosco mesmos, né? A gente não tem como medir isso no outro. A gente só consegue medir na gente mesmo. Então, para o dia de hoje, tá? Especialmente nesse dia 12 de maio, que é o Festival de Vesak de 2025, fica essa sugestão, né? E esse grande insight, né? De ancorar essas energias de iluminação, tá? Serenando a mente. Então, a maior lição que o Festival de Vesak pode trazer para a gente é serenar a nossa mente. Porque uma mente conflitante não consegue absorver as energias que vêm do alto, que vêm do cosmos, que vêm da sua própria divina presença, eu sou. Uma mente conflitante não consegue absorver isso, porque ela está numa outra frequência, né? Então, uma frequência de conflito não consegue absorver uma frequência sutil de serenidade, tá? Então, nesse dia de 12 de maio, especificamente, tá? O melhor benefício que você pode dar para si mesmo é serenar a sua mente. Então, você tem 2 exercícios para fazer. A visualização desse halo dourado ao redor da sua cabeça e também imaginar no centro do seu peito uma chama amarela, bem assim na região do seu coração, tá? É a chama trina. Ela tem mais 2 cores, que eu vou falar numa outra videoaula dedicada só à chama trina. Mas nessa aula de hoje, eu já vou dizer para vocês, tentem ancorar também nessa chama do coração de vocês, nessa chama amarela, essas energias de serenidade e de iluminação. E quando vocês estiverem fazendo essa visualização, não esqueçam de conversar com o seu próprio Cristo interno. É ele que traz para vocês a codificação de todas as energias que vocês recebem do alto. É ele que traduz, digamos assim, tudo aquilo que vem do alto para que vocês possam entender dentro da natureza humana de vocês, tá? Porque o nosso Cristo interno, ele tem uma sabedoria que ultrapassa a nossa inteligência tridimensional, mas ele também tem a capacidade de traduzir, né, por assim dizer, as informações que vêm do alto para que a gente possa colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então, isso nos faz verdadeiramente seres iluminados. Tá bom, gente? Então, eu deixo vocês nessa energia maravilhosa do Festival de Vesak, que vocês consigam ancorar o máximo de energia que vocês puderem, tá? E aos poucos irem ancorando essas energias e transformando a vida de vocês. Feliz Festival de Vesak para cada um de vocês, gratidão pela sua sintonia e até a nossa próxima oportunidade.